Primeira carta ao apóstolo João, capítulo de número 2, versículo de número 27. Vamos ler. Diz assim: E a unção que vós recebestes dele do Senhor Jesus, e a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Só até aqui, meus irmãos, feche os olhos mais um momentinho. Poderoso e eterno Deus, aqui está a tua palavra, Senhor. Eu creio que foi da tua vontade, foi da vontade do Espírito Santo, que esta palavra seja pregada nesta noite. Que o Senhor continue abrindo o céu sobre nós, e que a poderosa unção do Espírito Santo continue caindo, Senhor. Nos ajuda nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Pode sentar, meus irmãos, com alegria para ouvir a palavra de Deus. Esta carta aqui, irmãos, primeira carta do apóstolo João, quando nós lemos aqui, principalmente a partir do capítulo de número 2, num primeiro momento, nós poderemos até pensar que João está nos dando uma licenciosidade para o pecado. Porque o apóstolo João, na sua primeira carta aqui, ele fala muito da graça de Deus, que se manifestou em Jesus Cristo, da disposição de Deus por Jesus Cristo, de sempre perdoar os nossos pecados. Ele escreve, por exemplo, aqui, irmãos, dizendo que se nós estamos na luz, estamos em Deus, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E assim, no decorrer da sua carta, ele diz que Jesus é o nosso advogado, não é o nosso juiz. Ele está sempre preparado para perdoar os nossos pecados quando nós nos arrependermos. Mas esta carta de João, irmãos, não é uma licenciosidade para nós pecarmos contra Deus. Porque ali no capítulo de número 2, e no versículo de número 1, ele diz: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. O apóstolo João, que é conhecido pela igreja como o apóstolo do amor, da misericórdia, o apóstolo da graça de Deus, e às vezes nós confundimos o amor com licenciosidade para o pecado. Não, meus irmãos, muito pelo contrário. Quando o amor de Deus, ele vai superabundando no nosso coração, quanto mais nós nos enchemos do amor de Deus pelo Espírito Santo que está em nós, mais nós vamos aborrecendo o pecado. Porque o amor de Deus é luz. Então o apóstolo João aqui no seu versículo 1, do capítulo de número 2, ele é muito enfático: não pequeis. Não é para nós pecarmos. Nós não devemos pecar, porque nós conhecemos Jesus Cristo, fomos salvos por Jesus Cristo, recebemos o perdão dos nossos pecados, confessamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, recebemos o novo nascimento, somos nova criatura, e João diz então, a igreja, os crentes não podem pecar. Mas ele continua dizendo ali, meus irmãos, que se nós pecarmos, se porventura nós pecarmos, nós temos um advogado junto a Deus, Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, o justo, ele diz, que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todo mundo. Por que João está dizendo isso, irmãos? Porque às vezes eu penso comigo que eu mereço o perdão dos meus pecados. Porque afinal de contas eu sou uma pessoa boa, relativamente boa, que eu nunca matei, nunca roubei, nunca assaltei, nunca fiz coisas que eu considero imperdoáveis.
mas o outro lá não merece perdão. A graça de Deus nunca vai alcançá-lo, porque ele é um assassino, porque ele rouba, porque ele faz coisas horríveis. Então a graça de Deus me alcança, mas não alcança ele. Não é verdade. João disse que Jesus morreu para perdoar os meus pecados e os pecados de todo mundo. A extensão da graça de Deus não tem limites quando o homem se arrepende de todo o seu coração na presença de Deus. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque ele continua aqui, irmãos, no capítulo de número 2, e a partir do versículo de número 18, é 1 João capítulo 2, versículo 27. A partir do versículo de número 18, ele vai trazer um esclarecimento para a igreja. E não somente um esclarecimento, mas uma admoestação para que a igreja esteja em vigilância. A partir do versículo de número 18, o próprio subtítulo ali diz: os anticristos. E ele começa dizendo: filhinhos, já é a última hora. E nós lemos o versículo de número 27, irmãos. E talvez os irmãos possam pensar, mas o que o versículo de número 27, onde João está falando da unção de Deus que vem sobre nós e que nós devemos receber e buscar, o que este versículo tem a ver com o contexto que João está tratando aqui sobre os anticristos que já estão no mundo? Vamos analisar aqui, irmãos, alguns pontos desse ensinamento de João para o nosso aprendizado. No versículo de número 22, João vai nos ensinar, meus irmãos, que no seu tempo já haviam doutrinas que negavam que Jesus era o Cristo. Versículo de número 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. E muitas vezes nós pensamos que as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, os ensinamentos distorcidos do Evangelho são próprios do nosso tempo, da nossa era moderna. Mas não é verdade. Os apóstolos do Senhor Jesus já combatiam naquela época, meus irmãos, muito mais do que nós ainda, porque no tempo dos apóstolos se levantavam muito mais, de maneira muito mais ferrenha, as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. E como João está dizendo aqui, muitos destes ensinamentos que ele considerava que eram próprios do anticristo, era um espírito do anticristo operando, muitos destes ensinamentos, destas doutrinas, negavam que Jesus era o Cristo. Muitos deles até aceitavam Jesus como um mestre, como um ensinador, como um profeta, como um iluminado, como um ser semidivino que podia fazer ligação entre o abismo que existe entre Deus e os homens. Mas não mais do que isso. Então João está dizendo: olha, se alguém pensa dessa maneira, é o anticristo. Já tem o espírito do anticristo, porque está negando a divindade de Jesus Cristo. Está negando que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador do mundo. Então as falsas doutrinas, meus irmãos, os falsos ensinamentos, usando o próprio nome de Jesus, já existiam naquela época. O apóstolo Paulo, por exemplo, combateu nas igrejas por ali, meus irmãos, contra um falso ensinamento que dizia que a ressurreição dos mortos já tinha acontecido. E este falso ensinamento dizia que a ressurreição acontecia por ocasião do novo nascimento, e que o novo nascimento era a ressurreição. E o apóstolo Paulo combateu essa mentira, combateu essa heresia, esta distorção do evangelho, e também a lepra que foi tomando conta da igreja naquela época, que nos nossos tempos recebeu um grande reavivamento, a judaização da igreja. Era uma lepra, era uma praga, que o apóstolo Paulo e os discípulos e os apóstolos
lutavam contra isso naquela época. Os irmãos podem ler ali no livro dos Gálatas, o apóstolo luta contra esta heresia na igreja, a judaização da igreja. Os pregadores que se levantavam, principalmente aqueles que vinham do judaísmo, que eram semi-convertidos, que queriam servir a Cristo, queriam pregar a Cristo, mas diziam: olha, só Cristo não salva. Os crentes que forem se convertendo precisam observar as leis de Moisés. Só Cristo não salva. E traziam estes rituais judaicos para dentro da igreja, negando a eficácia e a suficiência da graça de Jesus Cristo. E todas estas coisas e muito mais ainda operavam no tempo dos apóstolos. E mesmo no tempo do último dos apóstolos, que foi João, ainda operava, e a igreja combatia contra estas coisas, e o apóstolo João achou interessante escrever para que a igreja estivesse em vigilância. Vamos ler aqui, meus irmãos, para nós compreender melhor o que ele escreveu, no capítulo de número 4, bendito seja o nome do Senhor, e no versículo 1 desta sua primeira carta, onde João vai mostrar para a igreja e para nós que o maior problema da igreja não é a falta de ensinamento, mas o ensinamento distorcido do Evangelho. A igreja em todas as épocas nunca ficou sem pregadores, nunca ficou sem pastores, nunca ficou sem pretensos profetas que traziam recados diretamente de Deus para o povo. Então esse não é o problema da igreja, nunca foi que não tenha alguém que ensine alguma coisa. O maior problema da igreja é a falta de pureza no ensino do Evangelho. No capítulo 4, versículo de número 1, meus irmãos, ele diz o seguinte: que muitos falsos profetas se têm se levantado no mundo. Na segunda parte do versículo 1, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Quando a Bíblia diz falso ou enganador, como o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, os espíritos enganadores, todo aquele que é falso ou enganador, é porque ele tenta se passar por verdadeiro. Então o apóstolo João disse o seguinte: olha, vocês tomem cuidado, porque muitos falsos profetas já se levantaram no mundo. E falsos profetas são aqueles pregadores que muitas vezes a gente escuta pregando, e se a gente não tiver a capacidade do Espírito Santo, a percepção, o discernimento do Espírito Santo para ir degustando aquele ensino com o poder do Evangelho, com o discernimento do Espírito Santo, nós somos capazes de jurar que aquela pessoa esteve na presença de Deus, ouvindo as palavras de Deus, e que aquelas são as palavras de Deus. E muitas vezes nós estamos aplaudindo, meus irmãos, os falsos profetas e falsos pregadores que estão ensinando o Evangelho de Jesus Cristo de uma maneira distorcida. Mas o ensinamento é tão profundo, o ensinamento é de um engano tal, meus irmãos, que se nós não tivermos o nosso coração aberto completamente para o Espírito Santo e os nossos ouvidos espirituais abertos, nós seremos enganados. Nós seremos enganados, meus irmãos. Por isso que a igreja deve tomar cuidado para não cair nos laços dos falsos profetas, pregadores do engano, que já operavam na igreja do tempo de João. Um outro ponto aqui, irmãos, que esta mensagem de João vai nos ensinar, sobre o versículo 27 que nós lemos, é que às vezes a gente fica se perguntando, mas o que é esta unção do versículo 27? Que unção é esta? Por que João está dizendo que eu tenho que ter a unção de Deus, que eu recebi a unção de Deus? A unção representa, irmãos, a operação interna do Espírito Santo. No Antigo Testamento, profetas, sacerdotes e reis eram separados para o ministério por meio da unção com azeite.
Então, originalmente, a unção significa untar com azeite, ungir com azeite, com óleo. E a unção representa a operação do Espírito Santo. Mas a unção, meus irmãos, no versículo 27, não representa somente uma operação do Espírito Santo. A unção é o Espírito Santo. Às vezes a gente fica pensando assim, puxa vida, está escrito aqui que eu preciso receber a unção. E esta palavra é muito válida, meus irmãos, porque nós estamos no tempo em que os pregadores e pastores e ensinadores e apóstolos e todo tipo de pessoas que usa a palavra de Deus diz que a unção de Deus está vindo, que nós precisamos buscar uma nova unção, que nós vamos fazer uma campanha para buscar uma unção maior, que a igreja precisa receber uma unção que se sobressai. E a gente fica pensando que na igreja de Jesus Cristo existem diferentes níveis de unção, e não é verdade. A igreja crê, meus irmãos, nos dons espirituais. A igreja crê no poder de Deus, nas operações do Espírito Santo. A igreja crê na graça soberana de Deus que pode manifestar os dons espirituais sobre qualquer um dos irmãos, segundo a vontade do Espírito Santo, para que os irmãos sejam úteis no trabalho do crescimento e da edificação do corpo de Jesus Cristo. Mas todo aquele que receber esta graça de Deus, estes dons espirituais especiais, ou todo aquele, toda aquela que o Espírito Santo desejar por sua vontade usar com poder e autoridade na edificação da igreja, meus irmãos, não terá nada mais do que todos os outros irmãos também na igreja, porque na presença de Deus todos somos iguais. Então, quando a Bíblia diz que eu tenho a unção, a Bíblia está falando do Espírito Santo. O Espírito Santo é a unção. E nós não podemos cair no erro, irmãos, como muitos ensinamentos por aí, nós não podemos cair no erro de achar que se eu já recebi o Espírito Santo, eu não posso me contentar com isso, porque ainda existe uma unção maior do que o próprio Espírito Santo que está em mim. E eu preciso buscar esta unção. Não é verdade, meus irmãos? Os irmãos receberam o Espírito Santo. E a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar por isso, porque esta é a plenitude de Deus para nós em Jesus Cristo, o Espírito Santo. E talvez os irmãos me digam, mas irmão, eu quero que o irmão me explique então, por que que na igreja ou nas igrejas sempre tem aquele irmão e aquela irmã que são mais usados por Deus? Sempre tem aquele irmão e aquela irmã que se sobressaem, parece que a glória de Deus está sobre eles, tem o poder de Deus está sobre eles sempre, é porque eles têm uma unção maior. Não é verdade, meus irmãos? É porque eles oram mais do que eu, é porque eles jejuam mais do que eu, é porque eles se aproximam de Deus mais do que eu, e a Bíblia diz que todo aquele que pede recebe. Não existe, irmãos, uma unção além daquela que já veio do Espírito Santo. O que resta para nós é que se nós recebemos o Espírito Santo, a Bíblia diz que nós devemos ir nos enchendo mais do Espírito Santo. E não de alguma pretensa unção que vai vir do céu sobre nós. Para que nós pensemos que agora que nós recebemos uma unção maior, nós somos superiores aos irmãos. Nós devemos parar de olhar para as pessoas na igreja como se elas estivessem num nível maior do que nós, meus irmãos. Deus chama pessoas para ministérios específicos, querendo o crescimento do corpo de Jesus Cristo. Distribui dons espirituais, operações do Espírito Santo. Mas o que estas pessoas têm, e os irmãos têm, e qualquer crente em Jesus Cristo tem, é o Espírito Santo. Nada mais do que o Espírito Santo. E eu pergunto para os irmãos nessa noite,
Nós precisamos de alguma coisa maior do que o Espírito Santo, meus irmãos. E talvez você me diga, mas eu sinto uma fraqueza, eu preciso de uma unção. Nós precisamos orar e jejuar. Nós não precisamos de uma outra unção, irmãos. Nós precisamos de muita oração e jejum. Todo aquele que jejua e ora e busca a Deus, a unção do Espírito Santo estará sempre sobre ele. O poder do Espírito Santo, o enchimento com o Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo estará com ele sempre. É só isso que nós precisamos, meus irmãos. Então vamos esquecer esta história de que alguém pregou, nós vimos ou ouvimos alguém dizer que eu preciso de uma unção nova, que eu tenho que ir até aquele pregador para que ele imponha as mãos sobre mim, reparta da sua unção comigo, então eu receberei uma unção maior. Eu vou subir de nível. Eu já não vou mais estar no mesmo nível dos irmãos que têm o Espírito Santo, porque agora eu recebi uma unção maior. Isso não existe, meus irmãos. Isso não existe. São pregações para dividir a igreja de Jesus Cristo. São pregações que nos estimulam a arrogância, a altivez de espírito. São pregações que nos estimulam a carnalidade, meus irmãos, nos induzindo ao erro de achar que alguém impôs as mãos sobre nós. E agora nós não temos mais só o Espírito Santo, nós temos uma unção maior. E isso não é verdade. Então o apóstolo João estava corrigindo esse erro aqui na igreja. A igreja, irmãos, ela tem o Espírito de Deus, e isto nos basta. E a prova de que Deus deseja que nós sejamos um só corpo, de que nós, sendo muitos membros, sejamos um só, meus irmãos, em Cristo, é que Ele deu o Espírito Santo para todos nós. Ele não deu um Espírito Santo mais forte para os irmãos e um mais fraco para mim. Ele não deu um pouco do Espírito Santo para os irmãos e um pouco mais para mim. Não, meus irmãos. O Espírito Santo que está sobre os irmãos, que está sobre os jovens, sobre as crianças, sobre os adolescentes, sobre todos os membros do corpo de Cristo, também está sobre mim, está sobre o pastor Marlon, está sobre a pastora Jussiane, está sobre todas as pessoas. O mesmo Espírito Santo. Para que nós sejamos nivelados à comunhão, meus irmãos. Para que nós estejamos no mesmo nível de comunhão uns com os outros e em comunhão com Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, que este ensinamento de que você precisa, neste ano de 2019, buscar uma unção maior, saia do teu coração. Nós precisamos de jejum e oração, meus irmãos, para que o fogo do Espírito Santo se acenda cada dia mais sobre as nossas vidas. Voltemos ao texto, irmãos, para nós não tardar muito. Ali no capítulo de número 4 ainda, e no versículo de número 1, a primeira parte do versículo, o apóstolo João vai mostrar, irmãos, que é somente pela unção de Deus que nós vamos ficar livres dos falsos ensinamentos. No capítulo 4, versículo 1, na primeira parte, ele diz: não creiais a todo espírito, mas provai os espíritos, se são de Deus. Como é que eu posso provar um espírito? Que capacidade eu tenho em mim mesmo de provar um espírito para saber se esse espírito é de Deus ou não? Para saber se essa pessoa está falando por Deus ou não? Se é Deus que está falando na boca dessa pessoa ou não? Como é que eu posso saber, meus irmãos? É pelo discernimento de espírito. Eu só posso saber, irmãos, através da unção do Espírito Santo. Eu só posso saber destas coisas se eu olhar para aquilo que João disse no Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Eu só posso saber, irmãos, se eu entender que o Espírito Santo não somente está em mim, ele não somente me enche, ele não somente me dá alegria, ele não somente me dá gozo,
E também não somente é o meu consolador ou o meu advogado. Eu preciso saber, e a igreja precisa saber, muito mais neste tempo, irmãos, que o Espírito Santo fala conosco. Amém, glória a Deus. O Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo não é mudo. O Espírito Santo fala. Por isso que quando o apóstolo Paulo vai começar a ensinar aos coríntios sobre os dons espirituais, ele diz, olha, quando vocês não serviam a Deus, quando vocês eram gentios, vocês serviam aos ídolos mudos. Por que ele diz? Porque o Espírito Santo fala. E nós precisamos abrir os ouvidos para a voz do Espírito Santo. Então nós não vamos ser enganados pelos falsos ensinamentos, pelos falsos profetas, pelas doutrinas de demônios que muitas vezes vêm para nós para tentar nos desviar da pureza do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos tomar cuidado, meus irmãos. Para nós encerrar nesta noite, eu quero voltar ao texto ali, irmãos, ao texto que nós lemos, do versículo de número 27, capítulo de número 2, versículo de número 27, eu quero reler este versículo com os irmãos. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Quando João diz, olha, vocês não têm necessidade que ninguém vos ensine, ele não está, irmãos, negando a importância dos pregadores, dos pastores, de todo aquele que Deus levanta para nos ensinar a palavra de Deus, com a sabedoria de Deus, com a capacidade de Deus para ir nos apontando o caminho correto por onde nós devemos andar. Não é isso que João está dizendo. Quando ele diz, olha, vocês não precisam que ninguém vos ensine, ele não está dizendo que nós devemos então agora, irmãos, fechar as nossas Bíblias, depois de nós ouvir essa pregação, ir para casa e nunca mais voltar no culto para ouvir uma mensagem. Porque o irmão Flávio pregou que eu não preciso que ninguém me ensine. Mas quando João diz, olha, vocês não têm necessidade que ninguém vos ensine, ele está falando do ensinamento, irmãos. Não do ensinamento para o intelecto. O que eu estou passando aqui para os irmãos é um ensinamento para o intelecto dos irmãos. Mas os irmãos, à medida que eu vou pregando também, se os irmãos estiverem apercebidos, os irmãos vão recebendo o meu ensinamento para o intelecto, e o Espírito Santo que está em mim vai dando para os irmãos o ensinamento das coisas espirituais, o ensinamento para o Espírito, o ensinamento que vem de Deus. Então quando o apóstolo João diz, olha, vocês não precisam que ninguém vos ensine, ele não está falando do ensinamento para o intelecto, o ensinamento intelectual. Qualquer um dos irmãos pode vir aqui pregar a mensagem, pregar uma palavra, mas só o Espírito Santo pode trazer a revelação de Deus para os nossos corações. É disso que João está dizendo. Ele está dizendo, olha, a revelação de Deus para o coração do homem, para o ser humano, só o Espírito Santo pode dar. Este ensinamento vem do Espírito Santo. Ninguém pode, meus irmãos, fazer isso por nós. Nem mesmo um homem ou uma mulher com grande capacidade, com grande eloquência, com uma grande oratória, por mais que fique pregando a noite inteira a palavra de Deus, se eu não permitir que o Espírito Santo me traga a revelação de Deus, daquilo que Deus quer falar comigo, das coisas que Deus tem para mim, do que Deus está querendo falar comigo por aquela mensagem, eu vou receber muito conhecimento e nenhuma revelação. É disso que João está dizendo, irmãos. Ele está dizendo, olha, o Espírito Santo, ele ensina esta unção que fica em vós. E quando ele diz fica em vós, ele está nos tranquilizando. Nós não vamos perder o Espírito Santo. Às vezes a pessoa diz, olha, eu cometi um erro, eu cometi um pecado, eu fiz uma coisa errada, o Espírito Santo se afastou de mim. Não é verdade, meus irmãos. O Espírito Santo não é assim. Jesus disse que o Espírito Santo ficará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E João confirma, esta unção fica em vós.
e vos ensina. E eu pergunto para os irmãos nesta noite, para nós encerrar: quantos têm a certeza, após ouvir esta pregação, que estão aprendendo muito do Espírito Santo? Levanta a mão. Não hoje, mas ao longo da caminhada cristã. E quantos poderiam dizer: irmão, eu já tenho tido muitas experiências com a voz do Espírito Santo. Eu o conheço, ele fala comigo. Eu não sabia, irmão, mas o Espírito Santo falou comigo. Eu nem sabia que ele falava. Eu pensava que ele era um fogo, que ele era uma unção, que ele era uma alegria. Eu pensava que ele era línguas estranhas. Eu nem sabia que o Espírito Santo falava. Pois eu quero dizer para você nesta noite, como pregador do Evangelho, que uma das melhores e mais profundas experiências que o crente em Jesus Cristo pode ter com Deus é quando o Espírito Santo fala com ele. Que maravilha, meus irmãos, quando o Espírito Santo fala conosco. E eu quero dizer para os irmãos: vamos buscar ao Senhor, vamos buscar o Espírito Santo, vamos buscar a presença do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Não vamos pedir que Deus nos dê uma outra unção, um outro poder, uma outra graça, uma outra dimensão. Vamos pedir que Deus nos conserve na presença de Jesus Cristo e que nós possamos, por meio da nossa oração, do nosso jejum, do nosso quebrantamento, ir nos enchendo cada dia do Espírito Santo. Essa deve ser a nossa atitude diante de Jesus Cristo, meus irmãos. E era isso que João desejava para a igreja. Ele exortava a igreja para que a igreja ficasse na presença de Deus, em vigilância, porque os falsos profetas estavam se levantando, temendo a Deus, que a igreja não se desviasse da simplicidade do Evangelho e que os irmãos se enchessem do Espírito Santo. Amém, Jesus, aleluia. Esta é a vontade de Deus para nós. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus agora e vamos agradecer a Deus. Eu concluo esta mensagem exortando a igreja, como João fez aqui, irmãos, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, valorizar muito o Espírito de Deus. Às vezes nós dizemos erroneamente: eu não sou nada na igreja, eu não sou ninguém na igreja, nem falar direito eu sei, então eu não sou nada, eu estou lá no meu banco. Meus irmãos, é um privilégio muito grande nós estarmos ligados ao corpo de Jesus Cristo, que é a igreja. É um privilégio, meus irmãos, Jesus Cristo ter perdoado nossos pecados e nos ter dado o Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus mora em nós, nós somos o santuário de Deus, representamos Jesus Cristo nesta terra. Nós temos o Espírito Santo, vamos estar alegres por isso. Amém? Feche os olhos, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo e pedindo que Ele continue nos ajudando.